Fala galera, beleza? Lucas aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Seja Foda, do Caio Carneiro. Bom, basicamente eu separei alguns pontos que eu acredito que valham muito a pena serem destacados sobre o livro. Aí, posteriormente, eu vou comentar um pouco sobre a ideia principal do livro, que ele fala que o sucesso está nas nossas mãos e que consiste em cada dedo e o significado que damos para cada um deles. Vamos lá, os pontos que eu destaquei no livro, eu separei 14 pontos que eu acho interessante comentar um pouco sobre cada um. Só que eu vou tentar ser bem sucinto para evitar que o vídeo fique longo. Primeiro, a intenção. Basicamente, no livro ele fala que se não tivermos a intenção de procurar mudança, se não tivermos a iniciativa de tentar mudar, nada muda. O segundo, inspiração. Nós devemos nos manter inspirados a cada dia para nos manter no foco, nos manter na realização daquela atividade que a gente se propôs a fazer. Ponto 3. Você é grande. Todo mundo critica muito a autoajuda e a autoanálise, mas no fundo, se você saber utilizar dessas ferramentas, você pode fazer com que sua cabeça, sua consciência fique limpa, que você consiga se manter no foco com mais determinação. 4. Tempo. Aprenda a administrar e organizar o seu tempo. A vida é curta para aqueles que deixam que ela seja curta, e ela é próspera para aqueles que fazem dela próspera. Então organize seu tempo. Tenha uma agenda, tenha um diário, se proponha a escrever o que você tem que realizar no dia seguinte, que você vai conseguir maximizar muito bem o seu tempo. 5. Foco. Independente se você tem distrações ou não no seu dia, querendo ou não, todos nós temos. E é inevitável que perdemos um foco um pouco durante o dia. E independente dessa perda de foco ou não, se propõe a realizar aquelas tarefas que você se propôs a fazer, que você escreveu lá no seu diário, na sua agenda, você sabe que você precisa fazer. 6. Autoanálise. É muito importante a gente sempre estar nos autoavaliando para ver se estamos sempre seguindo aquele propósito que a gente sempre procurou. 7. Identifique o que mudar. Sempre temos lados positivos e negativos das nossas características, que nós sabemos que alguns são muito importantes, que devam ser avaliados e modificados. Então, abra um pouco a mente para poder identificar quais os pontos que você deseja mudar. 8. Crenças e hábitos. Nós somos seres de hábitos, então inevitavelmente sempre tem algumas tarefas que estão no nosso subconsciente que a gente realiza sem pensar muito, como escovar o dente, amarrar os tênis. E então tenta moldar esses hábitos para que você realize as atividades que você se propôs a fazer. 9. Positividade e negatividade. Esse ponto eu achei muito interessante porque ele fala que devemos sempre termos pensamentos positivos. Por quê? Porque tem uma citação que ele fala que eu acho muito interessante, que tudo que você pensa se expande, tudo que você foca se expande e tudo que você mentaliza se expande. Então pensa positivo, tenha uma crença positiva sobre aquilo que você quer realizar, que aquilo vai acontecer. Com relação à negatividade, ele fala que a negatividade é como se fosse uma erva daninha. Ela apodrece a pessoa. Então, se você conhece ou já vivencia com uma pessoa muito negativa,
Não estou falando para você distanciar dessa pessoa, mas pelo menos tenta ser você a pessoa positiva para tentar influenciar a negatividade dela. 10. Crenças e expectativas. É muito importante sabermos gerenciar as nossas expectativas para não nos decepcionarmos com muita facilidade. Eu não estou falando que não devemos ter expectativas, mas sim saber administrar e gerenciar elas de uma forma mais sucinta. 11. Ação. Não adianta nada seguir esses tópicos que eu comentei se a gente não fazer nada. Então, haja, corra atrás. 12. Valores e hábitos. Se aproxima muito do ponto 8 das crenças e hábitos, só que ele fala sobre os valores, que não adianta nada a gente ter sucesso na nossa vida financeira, amorosa, espiritual, emocional, se a gente está indo contra os nossos valores. 13. Desapego. Ele basicamente fala que um dos momentos mais difíceis da nossa vida é a gente desapegar das nossas crenças, dos nossos hábitos, dos familiares ou de algumas pessoas que são próximas de nós. Só que temos que ter a maturidade de saber discernir quem realmente agrega e quem não agrega para a nossa vida. E descartar, infelizmente, essa pessoa, esse hábito da nossa vida. 14. Gerenciamento de emoções. É muito importante a gente saber controlar alguns momentos da nossa vida, principalmente quando estamos tristes, porque muitas das pessoas acabam evitando esse tipo de sentimento. Só que é um sentimento tão natural quanto a alegria. Então se permita sofrer, se permita sorrir, se permita. Agora eu vou falar um pouco sobre como o sucesso está nas nossas mãos de acordo com as concepções de Caio Carneiro. Primeiro, polegar. Ele basicamente diz que o polegar ele está sempre ligado com positividade e otimismo. Sempre quando você olhar para o seu polegar, pense sempre em ser uma pessoa mais positiva e otimista. Segundo, o indicador. Ele fala que o indicador ele significa visão e direção. Então sempre quando você olhar para sua mão e olhar para o seu dedo indicador, você tem que pensar, eu tenho uma visão, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho a seguir. O terceiro, o dedo do meio. É engraçada a visão dele, mas eu me identifiquei muito bem na descrição do dedo do meio dele, que ele fala que o dedo do meio, sempre que a gente mostra o dedo do meio para alguém, dá aquele frio na barriga, dá aquela sensação de nervosismo e tal. Mas isso também significa atitude, significa execução. Então sempre quando você olhar para o dedo do meio, pensa, eu tenho que executar, eu tenho que ter uma atitude. Independente se vai me dar frio na barriga ou se vai me dar uma sensação de mal-estar, eu vou fazer. O dedo anelar é o dedo do compromisso e dos valores. Então, sempre quando você olhar para ele, você tem que lembrar dos valores que você tem dentro de você e que você tem que manter eles independente do nível de sucesso. E por último, o dedo mindinho. Sempre quando você olhar para ele, você tem que lembrar que o sucesso ele não ocorre se você não tiver controle emocional e não se atentar aos detalhes. Porque, querendo ou não, pode não parecer, mas o dedo mindinho ele é muito importante, como os detalhes. Então, mantenha o foco nas pequenas coisas que acontecem na sua vida, que elas podem ser transformadoras. Muito obrigado, Lucas aqui. Esse é mais um vídeo para o canal Seja Você a Mudança. Valeu!